Você já está decidido a investir em fundos imobiliários, mas não tem ideia por onde começar? Problema resolvido, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a escolher um fundo imobiliário. Eu vou te mostrar os principais indicadores e te guiar pelo meu processo de decisão para que você próprio decida quais são os melhores FIIs para você. E se você assistir até o final, eu tenho uma surpresa. Eu vou te dar algumas recomendações para te ajudar. Meu nome é Marcos, eu sou um planejador financeiro certificado e bora descomplicar essa bagaça aí. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre fundos imobiliários que eu estou produzindo. Nessa série eu vou te levar do zero até a construção da sua renda passiva. Você vai sair daqui sendo um investidor em fundos imobiliários. Por isso, inscreva-se aqui embaixo para não perder nenhum vídeo do canal e acesse a playlist aqui em cima com todos os vídeos dessa série. Antes de começar a avaliar os fundos, eu preciso saber quais são os fundos que existem. E para isso, eu vou usar um site que é o fundamentos.com.br. Aqui dentro, eu clico em FII, buscar, e aí eu copio essa lista toda. Vou jogar essa lista aqui na planilha do Google Docs, que é igual ao Excel, mas você não precisa pagar nada, então todo mundo consegue usar. Pronto, agora nós temos a nossa lista com 252 fundos. Mas vai ser impossível de você analisar 252 fundos um por um. Então a gente tem que filtrar eles de alguma forma para diminuir essa quantidade. Chegou a hora de olhar os indicadores. O primeiro deles é a taxa de vacância. Se parte do imóvel que eu estou investindo está desocupado, isso significa que parte do imóvel não está gerando renda. Logo, o fundo não está atingindo o seu máximo de rentabilidade potencial. Por exemplo, se um fundo tem 1.000 metros quadrados e tem uma sala de 100 metros quadrados vacante, sem inquilinos, isso significa que a sua taxa de vacância é de 10%. 100 metros vacantes por 1.000 metros de área bruta locável. A área bruta locável é o quanto de espaço disponível que o fundo tem para ser alugado. Por isso, quando olhamos para a taxa de vacância, a gente quer entender o quanto da área bruta locável está desocupada. Quanto menor a taxa de vacância, melhor. Porque se o fundo tem uma taxa de vacância baixa, isso significa que tem mais inquilinos pagando aluguel, e isso significa mais dinheiro para os cotistas. Fundos com alta taxa de vacância devem criar um sinal de alerta na sua cabeça, porque isso pode significar má gestão do fundo e ou má localização desses imóveis. Um imóvel bem gerido e bem localizado normalmente tem uma taxa de vacância baixa, a não ser que esteja rolando alguma crise, né? Então vamos entrar na nossa planilha e aplicar um filtro na vacância. Eu não quero nenhum fundo com mais de 20% de vacância. Filtro aplicado, ficamos ainda com 176 opções de fundo. Mas antes de passar para o próximo indicador, eu preciso te dizer que mais importante do que a taxa de vacância é o histórico da taxa de vacância. Esse dado não tem na nossa planilha, então a gente vai abrir esse site aqui, o Funds Explorer. O link está na descrição. Vou pegar um fundo aqui de exemplo, tanto faz, e essa informação está lá embaixo, o histórico de vacância dos últimos 12 meses. Olhando o histórico de vacância, eu consigo ver se o fundo tem melhorado, piorado, e além disso, eu evito tirar conclusões com pontos fora da curva. Mas por enquanto eu ainda tenho um monte de fundo nessa planilha, então vamos focar em filtrar eles e depois a gente passa uma lupa. O próximo indicador é o Dividend Yield, ou DY para os mais íntimos. Um dos pontos mais altos dos fundos imobiliários são os dividendos que são pagos mensalmente, isentos de imposto de renda. Por lei, os fundos são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos seus rendimentos em forma de dividendos. Então o que esse indicador vai nos dizer em percentual é quanto foi o rendimento de dividendos em relação ao investimento feito. Por exemplo, se eu paguei R$100 por uma cota e recebi um dividendo de R$1 por cota, eu tenho um dividend yield de 1%. Então eu pego os dividendos pagos dividido pelo preço da cota. Mas nesse exemplo que eu dei, eu tô pegando os dividendos de um único mês. O ideal é você olhar o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses. Os dividendos podem variar ao longo dos meses. E se eu olho um único mês, eu corro o risco de pegar um ponto fora da curva e achar que aquela é a realidade. Então voltando para o nosso exemplo, vamos imaginar que pagamos R$100 por cota e essa cota não varia ao longo do ano. E o dividendo se manteve em R$1 por mês durante os 12 meses. Logo, eu tenho um dividend yield acumulado de 12%. Por isso, esse indicador é um referencial usado para identificar o quanto a gente pode esperar de rentabilidade com os dividendos daquele fundo imobiliário. A taxa que você está buscando aqui é muito pessoal, você tem que fazer o seu próprio filtro, mas no último vídeo aqui do canal, eu fiz um planejamento de renda passiva e decidi que eu só quero fundos com mais de 6% de dividend yield. Então vamos entrar na nossa planilha e fazer um filtro nesse dividend yield. Ok,
Filtro aplicado, ainda ficamos com 139 opções de fundo. Então vamos para o terceiro indicador, que é o P sobre VP. Relaxa que é tranquilo. O P sobre VP representa o quanto mais caro ou barato as cotas do fundo estão sendo negociadas em bolsa em relação ao patrimônio físico real do fundo hoje. Eu vou explicar melhor. P é o valor de mercado do fundo. VP é o valor patrimonial do fundo. O valor de mercado do fundo é o quanto o mercado está precificando que esse fundo vale. Para a gente saber esse valor, é só a gente pegar o preço de uma cota vezes o número de cotas emitidas. O valor patrimonial do fundo, por outro lado, é o quanto o fundo tem de valor real hoje. Para encontrar esse valor, nós somamos o quanto dinheiro tem em caixa e o valor dos imóveis. Então, caso dessa louca no gestor ele vendesse tudo, quanto dinheiro esse fundo teria? Vamos para o exemplo agora. Imagina que é o mesmo fundo dos exemplos anteriores, custando R$100 por cota. Eita fundinho desgraçado que não valoriza. Imagina que a gente tem 500 mil cotas emitidas. Logo, nós temos um valor de mercado de 50 milhões de reais. Mas o valor patrimonial desse fundo, ou seja, o caixa mais o valor dos imóveis, é de 40 milhões. Logo, o preço sobre VP é de 1,25. Ou seja, o mercado está precificando um valor maior para esse fundo do que os imóveis que tem dentro dele hoje. Quando o P sobre VP é maior do que 1, isso significa que há uma supervalorização da cota em relação ao valor patrimonial dele. E quando o P sobre VP é menor do que 1, isso significa que o fundo está subvalorizado em relação ao valor patrimonial dele. E para você não ter que ficar fazendo um monte de conta, a Fundamentos já dá o P sobre VP de todos os fundos. Ótimo, agora é só você ir lá e pegar os mais subvalorizados, né? Não! Aqui eu tenho uma coisa importante para falar. Todos esses indicadores que eu tô passando aqui devem ser analisados em conjunto e nunca separadamente. Se você basear toda a sua análise no preço sobre VP, você pode tirar conclusões erradas. Por exemplo, um fundo que está muito subvalorizado pode sim significar uma oportunidade, mas também pode significar que esse fundo tem problemas graves estruturalmente nos imóveis ou na gestão do fundo. E um preço sobre VP maior do que 1 pode significar que realmente o fundo está caro demais e você não deveria entrar. Mas também pode significar que esse fundo tem alto potencial de crescimento, porque esse fundo está fazendo aquisições e construções de imóveis, então faz sentido ele ter um P sobre VP maior do que 1 e pode ser que aumente ainda mais. Esse indicador dá pra gente uma análise quantitativa e depende da gente fazer uma análise qualitativa. Mas voltando aqui para nossa planilha, a gente ainda tem um monte de fundo, então vamos aplicar mais um filtro. Eu não quero nenhum fundo que esteja subvalorizado demais ou supervalorizado demais na minha avaliação. Não quero nenhum fundo maior do que 1,2 de PV ou menor do que 0,7. Temos agora 131 fundos. O quarto indicador é a liquidez. Esse aqui é rapidinho. Esse indicador vai dizer pra gente o quão fácil é da gente vender essas cotas e transformar elas em dinheiro. Se eu pegar um fundo com uma liquidez muito baixa, pode ser que quando eu precise vender, eu não consigo encontrar compradores, ou pelo menos não a um preço que eu considero justo. Para a gente conseguir ter uma ideia, tem uma coluna aqui na planilha com a liquidez. Essa aqui é a média diária de negociação dos últimos 30 dias. Então, por exemplo, nesse primeiro fundo aqui, ele tem uma média de 200 mil reais de negociação todos os dias. Quanto maior esse número, melhor. E isso também pode ser um indicador de quais são os fundos mais buscados pelos investidores. Então, vamos criar um filtro aqui de liquidez. Eu vou colocar 500 mil reais de liquidez diária, porque eu considerei esse um valor razoável. Você pode mudar de acordo com as suas convicções. Então temos agora 71 fundos. O quinto indicador é o valor de mercado. Esse é aquele mesmo número que a gente usou no P sobre VP. Esse número aqui me diz o quanto que o mercado está precificando que o fundo vale. E eu não quero fundos pequenos, eu quero focar em fundos grandes. É lógico que você pode ganhar dinheiro independente do valor de mercado do fundo. Mas quando eu aplico em fundos menores, eu incorro em outros riscos. Se eu estou começando agora a aplicar em fundos imobiliários ou eu estou em busca de renda passiva, eu não quero ter dor de cabeça com isso. Eu quero fundos bem estabelecidos e com alto valor de mercado. Então eu vou aplicar um filtro aqui na nossa planilha para 500 milhões. E agora eu tenho 43 fundos. Ótimo, agora já dá pra gente passar uma lupa nesses fundos. E pra gente fazer isso, eu vou usar o site Funds Explorer que eu falei mais cedo. O sexto critério da nossa análise são os custos. Então eu desço aqui dentro da página do fundo e consigo ver a taxa de administração, taxa de performance e qualquer outra taxa que esse fundo vai me cobrar. Um fundo que cobra altas taxas deve me ligar o nosso sinal de alerta,
Então é sempre importante pesquisar antes de aplicar. O sétimo critério é a renda recorrente. Eu quero saber se esse fundo paga dividendos consistentes ou se esses dividendos variam muito ao longo do tempo, tem uma queda do nada, será? Isso vai impactar a previsibilidade e retorno que eu vou ter com os meus dividendos. Isso é principalmente importante se eu estiver pensando em renda passiva. Então lá no Funds Explorer você desce e tem a evolução mensal dos dividendos, assim como a evolução do dividend yield. O oitavo critério é a relação com os investidores. Como é a comunicação do gestor com os cotistas? É uma comunicação objetiva e clara? Ele mostra pra gente o que ele está fazendo no fundo, o que está acontecendo, a situação atual, como que ele está lidando com os problemas do fundo? Se a resposta for sim para as minhas perguntas, então são sinais de um bom gestor. Eu quero buscar um gestor que eu confio e que eu entendo o que ele está fazendo, porque afinal, ele está cuidando do meu dinheiro para mim. Lá no Funds Explorer, você vai encontrar uma aba com todos os relatórios mais recentes divulgados pelo gestor do fundo, assim como todos os avisos e informes disponibilizados ao mercado. Nunca invista em um fundo sem antes, pelo menos, olhar o último relatório liberado. Agora vamos para o nono critério da nossa análise, que é o tipo de fundo. Não tem um único tipo de FII, tem vários, na verdade. E por que saber disso é importante? Porque dependendo dos ativos que compõem aquele fundo, a gente tem que analisar ele de forma diferente. Existem três principais tipos de fundos imobiliários: os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos híbridos. Os fundos de tijolo são fundos que investem em imóveis físicos. São fundos que administram hospitais, shoppings, galpões logísticos, galpões industriais, imóveis comerciais. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha e aplicar um filtro para mostrar só fundos de tijolo. Nós temos 13. Além de tudo que eu falei antes, especificamente para os fundos de tijolo, você tem que prestar atenção em três principais coisas. Primeiro, a localização dos imóveis. Um FII de shoppings, por exemplo, que tem shoppings bem localizados, atraem mais clientes, que atraem mais interesse das lojas, que geram mais aluguéis, que geram mais dividendos aos cotistas. Além do que, analisar a região dos imóveis também dá uma ideia pra gente da diversificação dentro desse fundo. Será que o fundo tem imóveis em várias regiões ou eles estão localizados em um único bairro? Lá no Funds Explorer, a gente tem um mapa com todos os imóveis e as regiões onde eles estão localizados. Aqui você pode até usar o bonequinho amarelo para ver a região, as ruas, se tem ponto de ônibus, metrô perto, qualquer coisa do gênero. E abrindo o relatório da gestora, você vai conseguir informações ainda mais detalhadas sobre a situação desses imóveis. O segundo ponto de atenção nos fundos de tijolos é a vacância, e essa eu já expliquei. O terceiro é a qualidade dos inquilinos. Entender quem está alugando esses imóveis, como que é o seu histórico de pagamento, a confiabilidade. É muito importante para a gente não ter surpresas desagradáveis. Ter um galpão alugado para um Zé da Esquina é um risco. Ter um galpão alugado para Magazine Luiza é outro risco. Essa informação normalmente está disponível lá no relatório da gestora. Agora, os fundos de papel. Esses fundos investem em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, como CRIs, LCIs, LH, outros fundos imobiliários. Então esses fundos não têm imóveis dentro da carteira. Por isso a gente tem que analisar eles de forma diferente. Eu não vou precisar olhar a vacância e localização. Vamos entrar na nossa planilha e filtrar agora com esses fundos. Ó, nós temos 22 fundos de papel. Nesses fundos você tem que prestar atenção principalmente na capacidade de pagamento dessas empresas que emitiram os ativos financeiros que o fundo aplicou. O grande risco desse fundo é o risco de crédito. Então é o risco de um desses papéis que está dentro do fundo não honrar os pagamentos, dar calote. E além disso, você também tem que olhar a diversificação dentro do fundo. Será que o fundo tem muito patrimônio alocado nos ativos de uma única empresa? Você vai conseguir fazer essa análise toda através do relatório da gestora. Aqui dentro você consegue ter uma ideia de quantos papéis ela tem, qual a exposição do fundo a cada papel e quais empresas são essas. E por último, os fundos híbridos têm tanto imóveis quanto ativos financeiros, então você tem que fazer a análise completa. Mas e se mesmo, depois de tudo isso que eu te expliquei, você ainda estiver inseguro sobre onde aplicar, quando comprar e quando vender? Bom, então agora eu vou dar algumas recomendações de fundo imobiliário para você. Se isso não vale o seu like lá embaixo, eu não sei o que vale. Você pode buscar recomendações em dois lugares. Primeiro, nas carteiras recomendadas das corretoras. Na carteira recomendada, a corretora seleciona e sugere alguns fundos imobiliários para você investir. E essa carteira é disponibilizada gratuitamente. Muitas corretoras têm esse serviço. O interessante é que elas não falam só onde aplicar,
mas elas também te dão um relatório sobre o mercado e sobre cada fundo que ela está sugerindo. Então você pode ler essas informações para compreender melhor a carteira antes de aplicar o seu dinheiro. Sinceramente, aqui você pode escolher a corretora que você já opera, uma corretora de confiança sua. Eu não vou sugerir nenhuma aqui porque eu não uso essa alternativa. Eu uso a segunda que eu vou mostrar, que são casas de research. A ideia da casa de research é muito parecida com uma carteira recomendada. Você tem profissionais no mercado financeiro te recomendando em quais fundos imobiliários investir e quando comprar e quando vender. A diferença é que você paga por esses relatórios como um serviço de assinatura. Mas por que você vai pagar por algo que você tem de graça? Primeiro, que esses relatórios são mais completos, mais constantes e entram mais detalhadamente na situação de cada fundo imobiliário. Segundo, você tem menos chance de ter conflito de interesse. Na carteira da corretora, você nunca tem certeza absoluta que aquela carteira foi pensada no seu melhor interesse. Eu fico com uma pulga atrás da orelha. Em uma casa de research, é lógico que ainda pode existir essa questão, mas se você não estiver satisfeito com o serviço deles, você cancela a assinatura e eles saem perdendo. Então faz sentido eles te indicarem o melhor investimento possível dentro dos estudos e convicções deles. Eu sei que você gostaria que eu chegasse aqui e falasse, investe em tal fundo, mas eu nunca vou fazer isso, porque essa não é a minha proposta, não é a proposta do canal. Eu quero te ensinar a pescar e não te dar o peixe. Se você combinar essas carteiras com a sua própria análise, você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão e você vai investir em FIIs com muito mais qualidade e confiança. Eu não recebo nada de nenhuma empresa para fazer esses vídeos. Na verdade, eu não recebo nem do YouTube. Na verdade, eu tô pagando para você assistir esse vídeo. Eu só tô aqui porque eu amo fazer isso, porque eu acho muito importante compartilhar esses conhecimentos. Eu quero que todo mundo saiba investir bem. Se você quiser retribuir de alguma forma, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Faz o Aplique e Descomplique explodir aqui dentro do YouTube. Depois desse recado gostoso, eu vou te deixar aqui com o vídeo da renda passiva que eu te falei e com a playlist de fundos imobiliários para você continuar aprendendo e ficar craque nisso. Então, clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.